O Ministério da Cultura apresenta Redelendo, o videocast de indicações literárias da Redelê. Episódio de hoje, Em Asas de Algodão, de Marilda Castanha, publicado pela SM em 2015. Bom dia, boa tarde, boa noite para todas as pessoas que estão assistindo a gente. Esse é o videocast de indicações literárias Redelendo, o melhor amigo da sua próxima mediação de leitura. Aqui a gente usa o repertório dos clubes de leitura que acontecem na comunidade Redelê para apresentar obras literárias para todas as infâncias, sempre com o olhar de leitoras apaixonadas que não conseguem disfarçar. Eu sou Patrícia Werbach, sou autora, ilustradora, idealizadora da Redelê, e eu estou aqui hoje com a Nina Brondi, que é coordenadora pedagógica da Redelê, facilitadora dos clubes de leitura de livros ilustrados e de tantas outras coisas, criadora do Mar de Histórias e autora. Nina, tudo bem com você? Tudo bem, Paty. Eu diria que hoje estamos aqui em asas de algodão, né? Asas de algodão, não é? Flutuando em asas de algodão. Flutuando, ó. Para quem não conhece, esse é um livro que traz a história de uma menina que vive num mundo cinza, muito solitária, e que a partir do imaginário ela cria um amigo e passa a viver grandes aventuras e transformações. Olha lá. Então, acho que pensar o quanto essa obra, que foi lida em dois grupos, com dois grupos distintos, o quanto foi possível leituras diversas. E, assim, o livro, ele tinha um lugar, assim, para mim, e que depois dessas conversas, ele se transformou e foi possível encontrar, e é o que a gente fala muito aqui na Redelê, né? O quanto na leitura coletiva, nas trocas, novos significados vão surgindo. Então, esse livro, para mim, ele ganhou muitos espaços. Foi incrível, Paty, foi incrível. Isso é muito interessante, né, Nina? A gente pensar a leitura como que normalmente a gente imagina como sendo uma atividade solitária, mas aqui não é. Né? E eu acho que é legal a gente falar disso sempre, trazer sempre esse repertório que veio do grupo e dizer que não é a gente que está dizendo, é que a gente está juntando as nossas, né, o nosso conhecimento, as nossas percepções com a percepção de um monte de outras pessoas que participaram dessas discussões. E é isso que acontece nas salas de aula pelo país também, né? Já que a gente está aqui falando com educadores e pensando nessa mediação de leitura, né? Ajudando esses educadores a se prepararem para essas mediações de leitura por aí. Grupos são diferentes e cada um vai fazer um percurso completamente diferente quando estiver lendo a obra, né? Nina, queria chamar a atenção, assim, achei que é importante a gente falar, né? Desse livro, como ele tem um virar de páginas diferente, né? Porque ó, o livro ele é horizontal. Então, quando a gente vira a página, na verdade, a gente vai levantando a página, né? Puxando ela para cima, sabe? Que é um pouco diferente. A imagem fica na horizontal. Fala. E esse, Paty, foi um dos primeiros aspectos levantados durante as leituras, que é pensar essa materialidade e construindo significações, né? Trazendo significado para isso. Então, dessa relação dessa menina com o céu e a terra, porque, na verdade, a obra ela começa com uma nuvem saindo de dentro de um quadro. E a partir daí, essa nuvem ela se aproxima dessa menina que é extremamente solitária e faz um convite para ela. Então, um dos pontos discutidos foi pensar a partir dessa imagem, que eu até deixei aqui ó, marcadinha para a gente falar. Essa página dupla, né? Essa dupla e a perspectiva. Então, de pensar nessa leitura que ela está acontecendo aqui, desse olhar do leitor de frente, né? É como se tivesse alguém nessa sala de frente olhando para ela e aí visto de cima, né? De cima. E essa relação com a janela, que uma das leituras trazidas, né, foi essa importância dos elementos simbólicos dentro dessa obra. Então, essa obra, a partir dessa imagem, a gente encontra elementos muito simbólicos, que são o relógio, a janela e a cadeira. A cadeira é maravilhosa, essa cadeira gigante, né? Essa cadeira gigante. E que sabe uma das apareceu leituras...
né, comentaram muito, né? Teve uma pessoa que falou que a cadeira era a mãe observando, não teve? Uma pessoa que falou A isso? mãe, com a mão na cintura. Olha isso, gente. Isso foi muito incrível, né? Isso é maravilhoso, né? Mas tem uma outra coisa que chamou atenção, que foi discutido também, que eu achei bacana, que é a ideia de que quando a gente é criança, tudo parece muito grande, né? A gente vai num parque quando é criança e de repente volta lá quando é adulto, você achava que aquilo era gigantesco. Com filho, então, você conta um monte, não, vocês vão amar, é o máximo, é gigante, e não sei o que, aí você chega lá, não é bem assim, era bem menor, bem mais sem graça, mas a sua lembrança da infância faz tudo ficar hiperbólico, assim, né? Sim, e até de pensar, né, Paty, nesse convite, porque a obra traz esse convite dessa nuvem para que ela vá para o céu ali, que ela salte pela janela. E foi muito interessante que uma das nossas participantes, que faz um trabalho com jovens, ela saiu do clube falando: eu vou atrás desse livro, porque essa é uma leitura que vai proporcionar muitas reflexões para os jovens, para que eles reflitam sobre essa importância de se lançar aos desafios, esse movimento de sair de algo que está cinza e como é que eu posso transformar isso tudo, e até que foi um dos pontos que eu achei mais incríveis, que foi pensar as relações de amizades que vão se constituindo na juventude. Então, de pensar essa relação que começa ali, né, com esse amigo imaginário, que está ali na figura, né, simbolizado pela nuvem, e a abertura que se tem para novas relações, para novas amizades. É quase se deixar levar pela imaginação, é se abrir para, né? Então, na hora. E é um pouco verdade, né? Vamos pensar aquela brincadeira deliciosa de sentar e olhar para o céu e ficar procurando figuras nas nuvens. É o tipo de coisa que abre uma porta para brincadeiras e para, né, quando você faz isso com mais alguém do lado, aí um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e aquilo ganha asas mesmo, né? Uma conversa muito simples que ganha asas, né? Que é por isso que é tão encantador brincar de procurar formas. E até pensando, sabe, Paty, nesses elementos simbólicos, uma das observações foi fazer o movimento de observação desse relógio nessa página inicial e onde que está o ponteiro, e aí a gente não vai mostrar, porque a ideia é que vocês fiquem curiosos, corram atrás deste livro, e depois, no final, esse relógio que ele está aqui de volta, e o ponteiro, e o que isso tudo pode construir enquanto significado. Então, desses elementos que se repetem... A Nina agora está fazendo um mistério, gente, vocês perceberam? É o seguinte, se você ainda não tinha se convencido de que o livro é bom e merece ser lido, merece ser levado para a sua sala de aula, a Nina implanta aqui, ela inocula um mistério para que não sobre ninguém sem vontade de ler o livro. É isso, Nina? E você sabe que o pessoal do clube de leitura, Paty, eles ficam furiosos, porque eles falam, lá vem a Nina lá vem a Nina plantando o desejo de ler o livro na gente, porque é isso. E aí, Paty, tem um outro elemento simbólico que foi muito interessante de observar, que é, essa abertura de espaço para novas relações, os caminhos que se constroem. Então, essa menina que sai do balanço e ela encontra um amigo real, né? E eles vão brincar numa gangorra. Alerta de spoiler nesse momento. Ai, alerta. Ela adora. Alerta de spoiler. A ideia da gangorra foi uma coisa que eu até anotei aqui, que eu falei, gente, a gente precisa falar sobre isso, que é pensar esse significado da gangorra, que é um brinquedo que só funciona de dois, na dupla. Então, você com seu amigo imaginário, a gangorra, ela vai ficar ali paradinha. O balanço pode até funcionar,
mas a gangorra não. E essa foi uma leitura de uma das nossas participantes que falou: vocês prestaram atenção na gangorra? Porque gangorra só funciona de dois. Então, é igual o nosso videocast, só funciona com as duas juntas aqui, Nina. é isso. Eu queria chamar atenção para duas coisas. A gente está com um tempo curto, mas eu queria chamar atenção para duas coisas. Primeiro é o uso das cores, né? O livro começa todo cinza e à medida que a história vai caminhando, ela vai usando, a Maria da Castanha vai usando super habilmente, vai usando as cores para ir trazendo esse novo contexto, o novo momento dessa personagem. E a segunda coisa é a mudança de perspectiva. Para quem acompanha a gente aqui, no Agüero, que a gente que tem também um outro episódio com ele, o Agüero faz a mesma coisa, né? Tem várias páginas que a visão é de frente, então você vai acompanhando os personagens, chega uma hora que o ângulo muda, né? Então essa coisa quase de cinema, né? Que é como se a câmera saísse da frente e fosse lá para o céu, naquelas gruas, né? A gente já fica imaginando no cinema, aquelas gruas, aquela parafernália toda para filmar de cima. Então, acho que é legal a gente poder olhar. E pensar, Paty, que esse é um ponto que a gente conversa muito nos nossos clubes de leitura, e o quanto os nossos educadores, eles vão desenvolvendo, né, esse olhar e aprimorando esse olhar, e chega uma hora que eles já estão assim, ó, expert nessa ideia, né, não, porque agora a perspectiva está outra, e isso tem um significado, isso está querendo dizer algo para nós, leitores. Tudo então, diz alguma coisa no livro, né? Tudo diz alguma coisa, né? Até o não dizer está dizendo alguma coisa, né? Antes da gente terminar, nosso tempo está acabando, mas antes da gente terminar, queria fazer aqui um parênteses, uma explicação. A gente fala muito do livro ilustrado para todas as infâncias, da literatura para todas as infâncias, né? Para muitas infâncias. E essa é uma ideia muito linda na qual a gente acredita muito. Porque quando a gente fala é um livro infantil, parece que a gente está querendo dizer que é só para as crianças, quando na verdade ele é também para as crianças. Né? Então, ou para os seres humanos com pouca idade, né? Porque o que a gente quer é que todo mundo possa se encantar, se permitir mergulhar nas obras ilustradas, porque elas têm muitas camadas, e em cada faixa etária a gente vai percorrendo algumas delas e vai percebendo a complexidade que mora ali no cruzamento entre as imagens e as palavras. Então, esse é um espaço de falar de literatura para todas as idades, para todas as infâncias. Certo, dona Nina? Certo, então, Paty. O nosso videocast entrou por uma porta e saiu pela outra. E semana que vem pode vir que a gente tem outra para contar. Temos aqui algumas dicas de leitura. Ops, 1001 Estrelas e A Quatro Mãos. E se você ficou curioso para conhecer a Redelê, visite @redelê_br no Instagram ou no Facebook, ou acesse o nosso site www.redelê.com.br. Lá você encontra a programação completa dos nossos clubes de leitura e as informações para poder se inscrever. Para assistir os episódios do Redelendo com indicações literárias para todas as infâncias, visite o nosso canal do YouTube ou do Spotify.